O João Carramanho vai andar no Parque de Assistências, que também é rapaz para aí virado. Eu fico cor-de-rosa e tudo branco. Ai! Quem fala rápido, devagar, percebe bem português? Não. A expressão conduzir como uma mulher também se usa na tua terra. O que é que isso significa? Significa que as mulheres conduzem como uma Paula Almada. Olha, e no depois? A gente já começou de pé, já está sentado, diga está sentado até a razão. Parece-me arroz de marisco ou alguma coisa assim do género e uma massinha também, e uma massa. É uma paella e massa. Boa noite, Paulo. A Olga Team. Chegamos ao fim da classificativa mais especial do rallismo. Não é especial? Os campeonatos, a regulamentação está muito instável. Filipe Carvalho. Da Polónia temos o terceiro classificado, Olo Kozłowski. O Maciej Olekowski. Penso que é assim, mais ou menos isso. Maciej Oleksowicz. Lá, tirámos tempo de uma maneira. Foi pensar no Paulo Almada. É, deve ter sido. Deste-lhe com gás. O que é que está a ver aqui? Fui à casa do presidente. Já fui à rua Pedro Jadornal. Depois de Jadornal. Para ver se está lá. Para ver se o quarto está na Para rua. ver se a empregada já se pôs ao peiro ali. Nesta equipa, o contrapeso é o João Paulo. É um prazer e um orgulho trabalhar para o público madeirense. Pode-se ligar, tá bom. Paulo,